Bom dia, e mais uma vez aqui ao vivo, conforme combinado, 6h15 da manhã, todos os dias. E eu quero falar para vocês com um tema muito, mas muito importante. Algo que todo mundo vê, ou fala, ou presencia diretamente. A verdadeira fé. Vamos falar da verdadeira fé. O que realmente é fé de verdade? Eu posso falar bastante sobre isso para vocês, que é um assunto que hoje eu vou falar que ninguém domina esse assunto ou alguém domina muito, mas eu tenho muita experiência com isso. Eu passei um tempo com a prática e aprendendo sobre religiões bíblicas, sobre religiões de outros, estudando sobre isso. Eu gosto de estudar. Eu não gostava quando eu era pequeno não, tá? Na escola não. Mas depois eu aprendi. E brincadeiras à parte. Mas o que é a verdadeira fé? Da onde vem essa verdadeira fé que as pessoas falam? Eu vejo que fulano tem fé. Aí você vê uma pessoa falando de outra, que outra tem fé, mas como ela deduz que aquela pessoa tem fé? O que ela faz? Porque a pessoa fala que ora, porque a pessoa fala que reza, porque a pessoa fala que isso, ou porque e a pessoa talvez vive com aquele problema. O que é a verdadeira fé? Para e pensa comigo. O que é a verdadeira fé? Eu vou separar alguns pontos que... O que conecta a verdadeira fé? Muita gente acha que fé não sente medo. Então, muita gente acha que fé não é sentir medo. Muito, mas a verdadeira fé, justamente, ela aparece quando tem medo. Porque, olha que interessante. Muitas vezes... Muitas vezes, o que acontece? A verdadeira fé que as pessoas falam, quando a pessoa não tem um medo lá, porque ela tem fé que vai, então ela não tem medo. Não, não é isso. A fé é ativada dentro das pessoas justamente quando temos medo. Como tendo medo de algo, ou como estamos buscando algo. E como a gente sabe se realmente foi ativado ou não ativado? Aqui eu vou mostrar mais ou menos o que não é uma fé e o que pode ser fé. O que pode estar ativando a fé dentro de você, como faz para você permanecer dentro dessa fé. Porque muitas vezes você pode ouvir aí ou um pastor, ou um padre, ou qualquer... Mas para você entender de verdade, e eu não estou desmerecendo que eles não sabem, tá? Esse pessoal estuda para isso. Tem muito padre com muita fé, tem muito pastor com muita fé, tem muita gente aí, até fora da igreja, com muita fé. Então o que eu quero falar aqui não é sobre religião, é sobre a verdadeira fé. Tá? Sobre a fé de verdade, para você entender. Né? Você que muitas vezes aí se questiona, mesmo estando dentro de uma igreja, mesmo todo dia orando ou todo dia rezando, não importa. Mas qual que é a verdadeira fé sobre isso? O que eu venho alinhando, o que eu venho lendo sobre esses detalhes que muitas vezes faz a gente pensar e começar a entender os pontos dentro da nossa vida. Porque assim, para você saber se você teve fé algum dia ou não, para você ligar se isso foi fé ou se não, porque muitas vezes você olha para uma pessoa e acha que aquela pessoa tem muita fé, porque você a vê ela com a Bíblia debaixo do braço, ou porque você vê ela indo para a igreja, e muitas vezes aquela pessoa tem menos fé do que você que não vai numa igreja. Tá? Então aqui não estou falando um tema de religião, tá? Tem um pessoal que me segue e que fala muitas vezes, fala sobre religião. Mas é um assunto que no momento eu vou dar uma segurada. Mas a fé não, a fé é universal. Então eu quero falar sobre a fé. Hoje é sobre a fé. O que ela não é. Então vamos lá. Fé não é certeza absoluta.
Fé não é empolgação. Fé não é negar a realidade. Fé não elimina dúvidas. A fé não acelera o tempo. A fé não força resultados. Olha para você ver que é. Muitas vezes a gente acha que a fé é quando você não tem dúvida. Não é isso. A fé verdadeira não grita, ela sustenta. A verdadeira fé é continuar mesmo quando não há sinal. Aí, eu vou trazer pontos. 1, 2, 3, 4, 5 pontos. Não, eu não tenho 4 pontos. Isto. 4 pontos aqui interessante. Fé é constância. Eu até fiz os segredos do Napoleão Hill e tal, e a gente fala sobre a constância, sobre manter a constância. É a sexta live. Se quiser ver no playlist ali dos segredos, a sexta live fala sobre constância. Então, fé é constância. E lembra que eu falei para na constância a gente vai mesmo com medo, mesmo na dúvida, mesmo sem querer. Então, como você ativa a fé? Na constância. A verdadeira fé é ativada na constância. Quer dizer que ela não elimina o medo. Ela não elimina a falta de vontade. Porque se a fé fosse ativada assim, não, quero isso, e acontecesse como mágica, mas ela não é. Mas começa na mente, igual a gente já conversou bastante vezes sobre isso. Então, para ativar a verdadeira fé, você tem que ter constância. Lembra desse detalhe. Fé é obediência silenciosa. Fé é agir sem aplauso. Fé é não abandonar o caminho. Aí entra aquela última live que eu falo sobre o hábito, né? Sobre a gente criar pequenos hábitos. Então, a gente cria fé dentro da gente no passo a passo. Mesmo na dúvida, mesmo sem aplauso, mesmo sem abandonar o caminho, mesmo com medo, a gente continua. Eu já contei em uma das lives aquela como eu montei uma lan house. E eu gosto de falar isso porque isso daí eu tive uma fé. Eu tive a visão, eu tive a visão que a gente fala assim, eu tive a visão do que eu queria. Eu queria montar uma lan house. Eu não tinha nada, a não ser um computador. E a coragem. Então, eu ativei a minha fé ali. Eu nem sabia, mas eu ativei a minha fé. Eu fui indo. Até eu ter minha lan house. Tinha medo? Claro que eu tinha. Tinha conta para pagar? Claro que eu tinha. Tinha 2 crianças nascidas, tipo, bem pequenininha, de colo. Como? Fé. E aquilo ali foi fé. Medo. Mas eu não abandonei o caminho. Eu tive constância. A obediência silenciosa é quando é dentro da gente. Não é falar para os outros. Porque as pessoas em volta falam, esse cara é doido. Ah, isso não dá dinheiro. Ah, isso não sei o quê. Ah, não sei o quê. Realmente. Tudo que eles falariam podia ter sentido. Mas eu estava com a minha fé em dia comigo. Eu estava no caminho. Quantas vezes você está no caminho, você se dispersa porque você falou com alguém. Falou com seu vizinho, falou com alguém. Tá? E aqui eu não desmereço assim, qualquer pessoa. Pode ser tal espirituosa, pode ser tal qualquer coisa acima de você que você acha que é acima de você, minou sua fé. Porque plantou uma dúvida, que plantou isso, plantou aquilo, e você desviou do caminho, você parou com a sua constância. Porque aí entra esse ponto, fé é obediência silenciosa. Você coloca o que você quer fazer e faça. Vai fazendo. Vai criando o hábito. E esquece a volta, esquece o que falam.
Quem tem fé não corre. Quem tem fé permanece. Quem tem fé permanece. Você acha que eu coloquei... Eu cheguei a ter 2 lan houses. Mas você acha que eu tive a primeira lan house, que eu comecei com um computador? Você acha que eu não tive história para trás disso? Por que eu quis ir a uma lan house? Você sabe qual é a verdadeira história por trás disso? Eu falei 3 antes de eu ter uma. Mas essa que eu comecei sem nada, foi a que deu certo. As outras eu comecei com coisas e não deu certo. Você sabia disso? As pessoas olhavam, o Renan teve uma lan house. As pessoas que chegaram depois que eu vi que eu tinha uma lan house com 20 computadores, porque o cara tem dinheiro, porque o cara não sei o quê, porque o cara tá andando de Honda, mas ninguém viu o caminho. Ninguém viu o caminho que eu percorri para chegar. Passei 1 ou 2 meses com 2 computadores na lan house e uma impressora. Os primeiros dias foi um computador. Aí na segunda semana meu pai me ajudou a comprar o segundo. De um amigo parcelado. Aí eu fui lá, meti a cara para tirar um na loja. Pegar meu nome, tirar mais um parcelado depois. Aí no 4º mês eu consegui colocar mais um usado. Passou mais alguns meses para colocar o 5º. Ainda não sustentava. A lan house para ser sustentável tem que ser acima de 10. Mas eu acho que eu demorei 1 ano para ter 10 computadores. Você acha que ela se pagava? Você acha que pagava as fraldas, leite das minhas crianças? Não. Ela tirava dinheiro do meu bolso, dos meus bicos, do meu salário. Mas eu tinha fé. Hoje eu sei que eu tinha fé naquela época. Então eu entendi que quando eu queria alguma coisa, se eu colocasse na minha mente e eu fosse fazer, era só eu permanecer. Mesmo com dúvida, mesmo com medo. E deu certo. Então hoje você está aí. Se você tem uma doença, se você tem um projeto, se você quer qualquer coisa, ative a fé dentro de você silenciosamente. Permanece nesse caminho. Lembrando, estou falando para você. Não estou falando de religião. Independente da religião que você é. A fé está dentro de você. Então, o que você quer fazer, o que você deseja fazer, você faz. Hoje eu vivo da internet. Mas é porque eu desejei tive fé. Fechei as minhas lojas, fechei não, vendi uma loja, a outra fechei. Porque eu aprendi a ter fé. Fé não é religião. Fé é fé. É você e você. Não envolve outras pessoas. Você sabia que a fé não envolve outras pessoas? A pronunciamento fé é muito forte, a palavra fé é muito forte. Mas quando você entende verdadeiramente que a fé não é, eu tenho dúvida, não tenho fé. Não se engane com essas palavras. Agora eu tô com dúvida. Eu tô com medo. Quer dizer que eu não tenho fé, eu tenho pouca fé. Não, permanece. Permanece. Eu quero fazer uma live sobre a oração, a fala, a reza. É uma linguagem só. Eu quero fazer uma live sobre isso. A verdadeira oração. Eu acho que eu vou fazer a próxima. Domingão, né? Legal. Vou fazer uma pergunta aqui para você. Dentro de você. O que você está desistindo cedo demais? O que você só faria se tivesse fé de verdade? Você confia ou só espera o resultado rápido? Talvez Deus não esteja em silêncio. Talvez Ele esteja te ensinando a permanecer. Talvez Deus não esteja em silêncio aí dentro. Ele só quer que você permanece. Permanece firme. Permanece no caminho.
Continua regando o seu projeto, o seu sonho. A verdadeira fé não muda o mundo de uma vez. Ela muda você todos os dias. Quando você muda, o resto acompanha. Essa parte de quando você muda, o resto acompanha, isso daqui é interessante. É porque se você está num lugar e tudo é de um jeito e você muda, todo mundo nota. Mas você continua mudado em silêncio. As pessoas vão começar a mudar com você. Repara nisso. Que você muitas vezes é a chave daquele lugar. Você é a temperatura daquele lugar. Então a sua fé provoca. Mas tem que ser silenciosamente. Não chegar para os outros e falar: eu rezo todo dia, eu oro todo dia, eu acordo de madrugada. É em silêncio. Seus projetos é dentro de você em silêncio. Só dá certo quando você conta com você mesmo. Não conte com a fé do padre, do pastor, do seu marido, da sua... Não conte com a fé dos outros. Contem com a sua fé, com a verdadeira fé. Se você começar a contar com a sua verdadeira fé, vai acontecer. Se isso que eu estou te falando fez sentido para você, curte, compartilha, comenta aí. Deixa uma mensagem para mim. Deus abençoe seu dia.